Capítulo 8 do livro Poder da Oração Intercessória. O poder da intercessão. Quando ouviram os gritos de dor da senhora Jean Mon, os vizinhos daquele distrito, uma favela na periferia de Phnom Penh, no Camboja, souberam que seu marido Kev havia morrido. Não foi surpresa, pois a saúde do Sr. Choen vinha se deteriorando aceleradamente e ele estivera inconsciente durante os últimos dias. O feiticeiro e as ervas medicinais, tudo que a família podia se dar ao luxo de pagar, não foram capazes de revivê-lo, e agora ele havia partido. Algumas semanas antes, um grupo de uma igreja cristã que se reunia em uma casa havia levado alguma esperança àquela família. Eles observaram o desespero de Jun, enquanto ela ficava sentada do lado de fora de sua casa arruinada de um só cômodo. Quando souberam que o marido dela estava à morte, uma jovem do grupo chamada Tiv os conduziu em oração por ela. Depois de ouvir a mensagem do evangelho, Jun e sua irmã aceitaram o Senhor com alegria e foram encorajadas pelas palavras da Bíblia que receberam. Mas agora Kev estava morto. Mais tarde, naquela noite, sentada ao lado de Jun e de sua irmã para consolá-la, Tev se sentiu impulsionada a orar e a compartilhar passagens da Bíblia. Depois que a jovem crente as deixou, Jun continuou a ler sobre os milagres de Jesus e então se ajoelhou ao lado do corpo do seu marido. Durante 3 horas, Jun e sua irmã choraram e suplicaram a Deus que lhe restaurasse a vida e a saúde. Embora tivessem orado por um milagre, elas ficaram chocadas quando Kev de repente se sentou na cama e declarou que estava vivo, além de saudável e faminto. Depois de comer, ele compartilhou com elas o que havia experimentado. Precisamente no mesmo instante em que parou de respirar, 2 homens de preto se aproximaram e o acompanharam em meio à escuridão até um grande rio. Do outro lado, havia um homem segurando 2 livros, um contendo nomes de pessoas que haviam morrido e o outro contendo nomes de pessoas prestes a morrer. Kev foi interrogado, mas depois lhe disseram que voltasse para casa. Quando iniciou sua jornada de volta, ele percebeu que seus acompanhantes haviam desaparecido e que seu espírito e seus passos se iluminavam à medida que ele caminhava. De repente, ele chegou a uma encruzilhada na estrada. Havia trevas em um dos caminhos e luz brilhante no outro. Ao fundo, ele podia ouvir vozes discutindo qual caminho ele escolheria. Ele escolheu o caminho da luz e, quando entrou nele, ouviu uma porta bater. A próxima coisa de que ele lembrava era de repente estar sentado em sua própria cama. Quando Tiv e os outros voltaram mais tarde para ajudar Jun, ficaram extasiados ao ver Kev vivo e andando. Regozijando-se com o poder de ressurreição de Deus, eles compartilharam com Kev a respeito de Jesus Cristo, e ele se entregou àquele que havia restituído sua vida. Como não é de se surpreender, a igreja local cresceu, passando de 4 para 32 pessoas em apenas alguns meses. Kev, saudável e forte, é um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Um testemunho da graça e do poder de Deus? Eu diria que sim. Como intercessores, precisamos entender o incrível poder que está disponível a nós. Deus não nos pediu para representarmos na terra sem nos dar os meios para fazê-los bem. Um poder incrível é liberado por meio da intercessão. Um versículo maravilhoso no livro de Jó retrata esse poder da intercessão. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Jó 36:32. A expressão o alvo que deverão atingir é novamente a tradução de paga, nossa palavra hebraica para intercessão. Que tremendo! O brilho de um relâmpago, quando sai da presença de Deus e atinge o alvo desejado, é comparável ao que acontece na intercessão. Você já viu uma árvore ser atingida por um raio? Nesse caso, você viu uma imagem da intercessão. Costumo orar muitas vezes em uma floresta próxima à minha casa. Às vezes eu me deparo com árvores atingidas por raios. O raio é tão quente que literalmente muda a estrutura molecular das árvores e torce os troncos, até que pareçam as camadas retorcidas de um pirulito em barra. A temperatura de um raio pode atingir 30.000 graus Celsius. Mais quente que a superfície do Sol. É muito quente, e Deus usa isso para exemplificar o poder da intercessão. Abacuque 3:4 também fala de uma luz brilhando e saindo da mão de Deus. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder.
A versão da Amplify Bible também é muito descritiva. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, e ali no esplendor como o do sol era o esconderijo do seu poder. Não estou tentando fazer com que isso soe como algo estranho aos seus ouvidos, mas as nossas orações realmente liberam o poder de Deus sob a forma de raios espirituais e fazem com que tanto os seus juízos quanto as suas bênçãos aconteçam. As seguintes passagens bíblicas se referem a isso. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse 8, versículo 1 ao 5. Observe que as nossas orações liberam trovões, raios e terremotos. A qualificação para isso é poder. Dudley Hall comenta sobre esse fenômeno em seu livro Incense and Thunder, Incenso e Trovões. Eis a imagem de como a oração se parece no céu. Ela é como incenso subindo diante do altar de Deus. Todas as vezes que levamos nossos corações a Deus em nome de Jesus, um anjo de Deus toma incenso em suas mãos, as nossas orações, mistura-o com o fogo do altar de Deus, arremessa-o de volta à terra, e ele entra na atmosfera sob a forma de trovões, raios e terremotos espirituais. Isso deveria nos dar um pouco de incentivo para orarmos. Deus escolhe entrar em parceria conosco para transferir o céu para a terra. Davi também falou sobre isso nos Salmos. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Salmos 18, versículos 6 a 8. Isso sim é poder através da oração. Não sei como Davi entendia ouvir essas coisas, mas eu tenho certeza de que elas estavam acontecendo na esfera espiritual e não na física. Deus evidentemente permitiu que Davi visse isso nessa esfera a fim de que ele gravasse nas escrituras esse encorajamento quanto ao que pode acontecer quando nós oramos. Esther conta uma história maravilhosa a respeito do poder de Deus atingindo o alvo para trazer cura. Por favor, lembre-se de que atingir o alvo é uma tradução literal de paga, a palavra hebraica para intercessão. Por causa de um acontecimento magnífico em minha infância, sei que Deus ouve e responde às orações das crianças. Daisy tinha apenas 9 anos e eu tinha 4, mas eu nem lembro de tudo perfeitamente. Eu só sabia que a minha irmã mais velha não podia mais mover os braços e as pernas e que eu sentia medo. Senhor e senhora Shabazz, a voz do médico tremia. Sua filha está paralítica, ela nunca andará novamente. Destemidos, sabendo instintivamente o que deveriam fazer em seguida, meus pais reuniram seu filho e suas 4 filhas e chamaram um pastor. O que aconteceu ali foi a reunião de oração mais fervorosa que se pôde imaginar. Nada mudou imediatamente. Nossa casa foi mantida em quarentena e eu fui levada, assustada e confusa, para ficar com uma tia. Apesar de tudo, éramos mantidos em estado permanente de oração. Nossa igreja entrou em um período de jejum e oração. Depois de alguns meses, o superintendente da nossa escola dominical telefonou. Ele nos disse que toda a igreja estava se unindo à turma da escola dominical de Daisy, alunos de 9 anos de idade, e iriam passar o dia todo orando por um milagre. Entra em cena Jesus, aquele que cura. Em algum momento milagroso, durante aquela doce hora de oração, os braços e as pernas de Daisy de repente começaram a se bater. Ela estava radiante. Mamãe, papai, gritou ela, venham depressa, olhem, eu estou curada. A intercessão determinada liberou o poder milagroso de Deus. Uma reunião aconteceu, paga aconteceu, o poder de Deus atingiu o alvo. Que lindo testemunho!
O livro de Atos tem muito a dizer sobre o poder de Deus sendo liberado por meio da oração. O capítulo 2, versículo 42 diz: "E perseveraram nas orações." Qual foi o resultado? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, 43 ao 47. Referência, poder de Deus e uma grande colheita foram resultados da intercessão. Mais uma vez, em Atos 4, 24, depois de uma certa perseguição começou a ocorrer, ouvindo isso, levantaram-se juntos a voz de Deus. O versículo 31 demonstra o resultado poderoso daquela oração. Depois de orarem, tremeu o lugar e que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Suas orações subiram como incenso até o trono de Deus e literalmente fez o prédio tremer, enquanto derramava o seu poder. Eles foram novamente cheios do Espírito Santo. E o versículo 33 acrescenta que com grande poder demonstravam a ressurreição de Cristo. Grande é a palavra grega a partir da qual se origina a palavra mega. A intercessão libera um mega poder. O capítulo 6 de Atos nos dá outro exemplo de poder liberado por meio da oração. Os líderes apostólicos da igreja estavam ficando ocupados demais com alguns detalhes da administração prática da igreja. Por isso, eles não podiam passar o tempo necessário em oração e estudo da palavra. O resultado foi a indicação dos primeiros diáconos. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra, disseram os 12 apóstolos, Atos 6, 4. Qual foi o resultado dessa decisão de não negligenciar a oração? Uma grande colheita e um poder sobrenatural. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Atos 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo, cujo ministério foi construído com base em muita oração e intercessão, experimentou os mesmos resultados. Em Atos 16, 25 e 26, sua adoração e oração produziram um terremoto e a abertura de uma prisão por meios divinos. Em Atos 19, 11 e 12, aprendemos que Deus realizou milagres extraordinários através de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Deus faz isso hoje? É claro que sim. Peter Wagner conta a seguinte história transmitida a ele por William, pastor da igreja Deeper Life Bible, em Lagos, na Nigéria. Esse pastor plantou mais de 4.500 igrejas em toda a Nigéria. Durante uma rotineira reunião de milagres de quinta-feira à noite, em uma distante igreja, Deeper Life Bible, o pastor pediu a todos aqueles que tivessem pessoas enfermas em casa que segurassem seus lenços enquanto ele orava e derramava uma bênção no poder de cura divina sobre eles. Todos deveriam voltar para casa colocando o lenço sobre a pessoa enferma e orar pela cura em nome de Jesus. Sem o conhecimento do pastor, o chefe de uma aldeia muçulmana próxima foi visitar a igreja naquela noite. Era o seu primeiro dia em um culto cristão. Embora não houvesse ninguém enfermo em sua casa, ele levantou seu lenço para receber a bênção. Assim que voltou à aldeia, o chefe assistiu o velório de uma menina de 9 anos, recém-falecida. Enquanto estava ali, ele de repente lembrou-se do lenço, pegou, colocou sobre o cadáver, orou para que ela fosse curada em nome de Jesus. Então Deus fez um milagre, obviamente incomum, e ressuscitou a menina dentre os mortos. O chefe convocou uma reunião imediata com os anciãos da aldeia que haviam testemunhado o acontecido, e então se voltou e declarou ao seu povo: durante muitos anos temos servido a Maomé, mas deste momento em diante nossa aldeia será a aldeia de Jesus. É desnecessário dizer que uma igreja Deeper Life Bible agora está florescendo naquela aldeia. Usar os mesmos métodos hoje produzirá os mesmos resultados que a igreja primitiva experimentou, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. E o principal método da igreja primitiva era a oração. Jenny, em seu livro
Histórias das Linhas de Frente conta sobre Deus liberando o seu poder por meio da intercessão para curar um moinho de vento. Sim, um moinho de vento, como Humph diz. Embora ele geralmente opte por operar de acordo com os princípios que estabeleceu para governar o mundo, Deus não recuou e ficou passivo diante da sua criação, renegando qualquer maior envolvimento com ela. O Senhor ainda é soberano sobre tudo o que criou e pode, a qualquer momento, colocar de lado as leis da natureza quando isso servir aos seus propósitos maiores. Eis uma versão abreviada das habilidades mecânicas de Deus, usadas na cura do moinho de vento. A água era considerado o líquido de ouro na região desértica e estéril do noroeste do Quênia, e o nômade Turkana, que vivia ali, dependia do moinho de vento que ficava próximo à sua casa para bombear centenas de galões de água diariamente. Quando a água parou de fluir, foi uma grande preocupação para toda a comunidade. E outro missionário tentaram sem êxito consertar o moinho de vento. Mas finalmente entraram em contato com um empreiteiro do Quênia que o havia construído. Ele voou mais de 600 quilômetros para descobrir um dano irreparável, provavelmente causado pela areia. Ele percebeu que a bomba inteira precisava ser substituída. O empreiteiro voltou para casa pretendendo enviar uma bomba para substituição, mas não conseguiu encontrar nenhuma. Randy subiu ao topo do moinho de vento e desligou, travando as pás com uma corrente de metal para impedir maiores danos. Em seguida, ele e sua família dirigiram 800 quilômetros até Nairobi, mas também não conseguiram localizar uma bomba na cidade. Sem outra solução disponível, antes de sair de Nairobi, entrou em contato com um colega nos Estados Unidos e pediu a ele que levasse uma bomba quando voltasse para lá cerca de 10 dias depois. Ao voltarem para casa, à medida que a família Nelson se aproximou de Loren Galup, eles ficaram estupefatos ao perceberem que as pás do moinho de vento estavam girando rapidamente. Quando estacionaram perto de casa, um jovem turcana correu até eles, gritando as novidades. O moinho de vento estava novamente bombeando água. Ele prosseguiu, explicando que enquanto eles estavam fora, algumas mulheres decidiram orar pelo moinho de vento, assim como Randy lhes ensinara a orar pelos enfermos. As mulheres turcanas se reuniram em volta do moinho de vento, impuseram as mãos sobre ele e oraram para que funcionasse. Elas continuaram por um tempo intercedendo e adorando intensamente. Pouco depois, um vento forte soprou contra o moinho de vento. A corrente de metal se partiu e as pás do moinho de vento começaram a girar. Ao verificarem o tanque de água, elas se regozijaram e louvaram a Deus por verem a água fresca fluindo do cano. Randy ficou atônito ao ver uma bomba quebrada que não podia funcionar, puxando água do solo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A água continuou a fluir durante os dias seguintes, parando somente quando a nova bomba estava prestes a chegar dos Estados Unidos. Atualmente existem mais de 1.000 crentes turcanas nômades e a maioria já ouviu um notável testemunho de como o Deus que governa o universo responde orações relativas a necessidades pessoais e não tem dificuldade em curar um moinho de vento. A intercessão e a adoração daquelas queridas quenianas subiram como incenso precioso até o trono de Deus. Ele se agradou da fé simples daquelas mulheres na sua grandeza e bondade. Como Davi disse no Salmos 18:10, ele voou sobre as asas do vento e curou um moinho de vento. Embora os nativos daquele lugar o chamassem ironicamente de demônio da poeira, aquele na verdade era um vento paga, liberado do trono de Deus, atingindo o alvo com precisão angelical e poder santo. O oposto de poder é fraqueza ou incapacidade. É o que temos sem a ajuda do Espírito Santo, Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
A palavra traduzida como fraqueza significa literalmente incapacidade de produzir resultados. Isso certamente nos escreve em muitas situações. Essa passagem diz que o Espírito Santo quer nos ajudar nessas situações. Uma tradução mais literal da palavra ajuda seria dominando junto com e contra. O Espírito Santo quer acrescentar o seu poder infinito à nossa força finita, nos ajudando a obter os resultados que precisamos. Isso está bem ilustrado na seguinte história. Durante uma cirurgia de coração, uma jovem esposa e mãe morreu na mesa de cirurgia. Ela foi ressuscitada por meio de aparelhos, mas nunca recuperou a consciência. Os médicos asseguraram que havia sido melhor assim, uma vez que o cérebro dela fora privado de oxigênio e nunca mais funcionaria adequadamente. O pastor e os outros irmãos consolaram o marido e oraram com ele. 3 noites depois, o pastor despertou, percebeu que sua esposa não estava na cama e foi procurar ela. Encontrou-a deitada no chão da sala de visita, gemendo. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela disse que não sabia e não entendia, mas não podia deixar a jovem mulher morrer. Durante as 3 noites seguintes, ela ficou deitada no chão, gemendo e orando a noite inteira. No dia seguinte, a mulher internada no hospital voltou a si de repente, surpreendendo os médicos. Sua mente estava lúcida e ela estava perfeitamente bem. O Senhor a havia restaurado para que seu marido e seus filhos. Precisamos entender o quanto somos dependentes do Espírito Santo em nossa vida de oração. A esposa do pastor entrou em intercessão por aquela mulher porque o Espírito de Deus deu a ela essa tarefa e não porque ela resolveu fazer isso. Observe como os versículos de Romanos se cumpriram literalmente nessa situação. Em alguns momentos, a esposa do pastor só conseguia gemer em intercessão. Isso acontece ocasionalmente quando um peso enviado pelo Espírito Santo se torna tão grande que, sem encontrar palavras para expressá-lo, a intercessão do Espírito através de nós se transforma em gemidos, ou até em um choro profundo. Alguns chamariam isso de dores de parto. Às vezes as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o fardo que há em nosso coração. Se isso acontecer com você, não fique alarmado, simplesmente ore, como o Espírito Santo direcionar, até sentir uma liberação do fardo ou até que a resposta venha. Outro tipo de intercessão deve ser mencionado quando falamos sobre o poder liberado por meio da oração, pois ele resulta em uma liberação de poder muito maior, é a oração de concordância. Mateus 18:18, Jesus nos diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está nos céus. A unidade gera grande poder. Nós nos movemos com base em um princípio de multiplicação e não de soma. Deus disse a Israel: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Levíticos 26, versículo 8. Esse princípio de sinergia é definido como a ação combinada de 2 ou mais pessoas que tem um efeito total maior do que a soma dos efeitos individuais. Esse termo é usado nas Escrituras para descrever os membros do corpo de Cristo atuando em conjunto. Em Romanos 16, versículo 3, Filipenses 1, 24 e 3 João, capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo nos diz que o princípio da sinergia opera quando trabalhamos juntos, e isso certamente é verdade no que se refere à oração. Gordon Lindsay, em seu livro Oração que Transporta Montes, compartilha a seguinte história de sinergia criada pelo poder da oração de concordância. Em maio de 1940, os panzers nazistas avançavam abertamente e a Inglaterra parecia enfrentar sua pior derrota na história. O alto comando alemão afirmou: o exército britânico está cercado e nossas tropas estão rumando para sua aniquilação. Na esfera natural não havia esperança. Parecia que centenas de milhares de rapazes ingleses logo estariam mortos ou sofrendo nos campos de prisioneiros nazistas. Um dia de oração foi convocado por Sua Majestade, o Rei, em 26 de maio, e Deus veio em defesa do seu povo. Uma tempestade desceu sobre a área de Dunkerque.
salvando os exércitos dos aviões nazistas. Depois Deus acalmou o mar, permitindo que os iates costeiros transportassem as tropas para longe das praias. Os mais otimistas esperavam que cerca de 20 ou 30 unidades pudessem ser salvas. Na verdade, foi resgatado um número 10 vezes superior. O jornal de The Daily Sec declarou: nada semelhante aconteceu antes. Em toda parte era dita a palavra milagre, enquanto tanto soldados quanto civis faziam menção ao dia de oração. Talvez individualmente ninguém tivesse fé para ver aquele milagre acontecer, mas os cristãos se uniram em oração. Quando um rei teve fé para convocar a nação para orar em um momento de angústia, Deus respondeu e a nação foi salva. Quando você tiver dificuldade para virar a mesa ou para ter vitória em uma situação difícil, encontre um ou mais crentes para concordarem com você a oração. Muitas vezes é aí que ocorre uma reviravolta. 5 dos 6 testemunhos compartilhados nesse capítulo envolviam mais de uma pessoa intercedendo pela situação. Não tente lutar contra o adversário sozinho, encontre alguém para ajudá-lo. Deus responderá às suas orações. Frequentemente, ao intercedermos, esquecemos que o poder do Espírito Santo está disponível a nós. Não cometa esse erro. Se não podemos apelar para o poder do céu, então por que estamos orando? Lembre-se de que você está apelando para um Deus todo-poderoso que intervém nos assuntos da terra por meio das orações do seu povo. Peça, creia que os relâmpagos cairão e a terra tremerá. Suas orações não estão presas à terra, elas sobem até o trono de Deus como incenso precioso. O fogo e o poder de Deus serão acrescentados e juntos você e Deus formam uma equipe tremenda. Talvez você nunca restaure um moinho de vento ou levante um morto, mas poderá ver vidas transformadas, corpos curados e os espiritualmente mortos ressuscitarem. Tudo porque você optou por ser parceiro do Deus do trovão e dos relâmpagos. Que comecem as tempestades. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, obrigado pelo teu grande amor e pelo teu tremendo poder. Preciso que os teus trovões e os teus relâmpagos sejam liberados sobre tal necessidade. Peço-te que assumas o controle dessa situação comigo. Ajude-me na minha incapacidade de realizar o que é necessário, demonstrando o teu grande poder. Sei que tu fazes milagres hoje, Senhor. Venha ao meu encontro com um dos teus milagres na minha hora de necessidade. Creio no teu grande poder e peço-te por ele em nome de Jesus. Amém.